crianças! Olá, família, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo, essa aula é uma revisão para auxiliá-los para a avaliação de vocês, tá bom? Então preste muita atenção no que a Pro vai falar aqui, porque muita coisa que eu vou dizer aqui para vocês, eu vou explicar para vocês aqui novamente, vai cair na avaliação, vai cair na prova, tá bom? Então eu vou fazer uma revisão breve, bem explicadinha, para vocês facilitarem, ficarem mais com a cabecinha mais fresquinha aí, para quando chegar na prova, acender uma luzinha assim, ó, e já lembrar do assunto, tá bom? Então eu vou iniciar por partes, tá? Por disciplinas, igual na outra vez que a Prof fez. Então nesse primeiro momento, vamos iniciar com a cor laranja, que vai ser sobre português, a disciplina de português, tá? Vamos iniciar com o assunto do gênero textual, tá? O que é um gênero textual mesmo? A forma de escrever um texto. A gente tem diversas maneiras de escrever um texto, né? E tem algumas características bem especiais de alguns textos que diferem um dos outros. Exemplo, um poema. Como que é escrito um poema? Em estrofes, alguns têm rimas, né? Então ele é um poema. Como que é feito uma receita? Uma receita, ela tem os ingredientes, tem o número da quantidade de ingredientes que vai ser utilizado, o modo de preparo, então tem essas características. Como que é uma resenha? Uma resenha do quê? De um filme, de um livro? Tá contando ali como que é o filme, sem dar muitos detalhes, né? Contando como é um desenho, um filme, né? É uma resenha, um resumo. Ah, como que é uma tirinha? Também é um gênero textual. Tirinha. Tem os balões, os personagens, as falas são curtas, as histórias. Em alguns casos não tem falas, é só as cenas. Então isso que difere os textos, né? Que isso chamamos de gênero textual, tá? Prosseguindo. Falamos também sobre artigo definido e artigo indefinido. Vocês lembram? Isso vocês pegaram assim, ó, né? Quando a gente fala que um artigo é definido, quando usamos as letrinhas a, o, as ou os. As crianças, os meninos, a bola, o bolo. Inicia com essas letrinhas, tá bom? É artigo definido. E quando é um artigo indefinido? Indefinido, não sabemos, né? Indefinido, tá falando já indefinido. É uma, uns ou umas na frase. Eu vi umas meninas caminhando na rua. Ah, eu queria um bolo, né? Então, se falasse assim, eu queria o bolo, era um bolo específico. Mas eu quero um bolo, é qualquer bolo, né? É um artigo, então, indefinido. E também ele explica se a frase, a palavra é plural ou singular. Quando o artigo é a menina, está no singular. Agora, umas meninas está no plural. As meninas está no plural, mas as meninas é um artigo definido, né? Então, isso que difere. Então, artigo definido, de novo. Definido, a, o, as e os. Artigo indefinido, umas, uns e umas. Tá bom? Então, beleza. Prosseguindo lá. Aí também temos o assunto da letrinha G e a letrinha J. Ela tem lá palavras que terminam com a letra J. Elas terminam sempre em já. Exemplo, laranja. Então, laranjeira é com J também, porque laranja terminou com já, né? Canja, canjica. Então, se a canja se escreve com J no final, canja, eu não posso escrever canjica com G no canji, G. Não, vai ser J também, canjica. Então, palavras terminadas em já vão ser com J já, serão escritas também com J nas suas terminações, né? Canja, canjica, laranja, laranjeira, tá? Beleza? E palavras que terminam sempre são escritas com letra G, que terminam em ágio, égio, ígio, ógio, ujo. Exemplo, a palavra colégio termina com gio, égio. Então, escrevemos com a letra G. A palavra refúgio
termina com ujo, então escrevemos com a letra G, tá bom? Então, palavrinhas terminadas em ajo, ejo, ijo, ojo, ujo, com G. Palavras terminam com já no final, com a letra J, beleza? Também temos também assuntos lá da letrinha NH e LH, né? Que tem aquele som lá do NH, é nha, nhé, ni, nho, né? Então, passarinho é com NH. Se eu colocar o LH, vai ficar assim, ó, passarilho. Ficou estranho, né? Então, não existe. Então, é passarinho, galinha, pintinho, com NH. Aí, quando o LH, o som muda. Exemplo, baralho, lho. Ó, a língua vai lá no céu da boca, lho. Espelho, o som muda, né? E, por fim, no assunto do português, tem as palavrinhas terminadas em i e em e. Quando a gente fala uma palavra, soa com o final de i, leite. Mas escrevemos com e, leite. Dente, não é dente que escreve dente, com e no final, né? Peixe, não, é peixe. Aí tem palavrinhas que também terminam com i, abacaxi, i, né? Então tem aquele cuidado quando você for falar a palavra, falar errado e escrever errado, né? Tem que entender lá melhor, saber ficar uma palavra certinha. Se você fala errado, acaba escrevendo errado também, tá? Então essa é a revisão de português, bem curtinha, bem objetiva, e tudo que eu falei aqui vai ter na avaliação. Continuando aí o assunto da revisão, agora vamos para a revisão de matemática, que vocês adoram, né? E nessa revisão eu vou somente abordar divisão e multiplicação e simetria, tá bom? Não vai ter nada de centímetros, quilogramas, litros, tá bom? Não se preocupem com esse assunto, vai ter somente vai ter somente multiplicação, divisão, simetria e tudo mais, tá bom? Coisas que vocês já viram antes, tá? Então vamos lá, quando a gente fala em multiplicação, é multiplicar o número várias vezes, né? Então aqui no quadro eu vou colocar para vocês. Ao invés da gente colocar 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. Ficou uma conta muito grande. Ao invés de a gente colocar essa conta enorme no caderno, fazer essa conta gigante, o que a gente faz? A gente conta os números. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 2. Então, vamos colocar aqui 6 vezes o 2. Não ficou mais curtinha a continha? Ficou até mais bonitinha, né? Ao invés de colocar 2, repetindo um monte de vezes, não. Conta quantos números tem ali e coloca quantas vezes você vai multiplicar ele. Então, é 6 vezes o 2, que dá quanto? 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, dá? 12. Então, 6 vezes o 2 é igual a 12. Então, multiplicar é isso, né? Multiplicar o número várias vezes, tá? Aí, quando tiver algo assim para vocês, vamos pensar. Temos lá 3 bacias, 3 caixinhas. E em cada caixinha tem 2 pincéis. Temos 3 caixinhas e em cada caixinha tem 2 pincéis, tá? 2 pincéis em uma caixinha, 2 pincéis em uma caixinha e 2 pincéis em outra. Quando a gente pergunta qual é o total de pincéis nas caixas, qual é o total de pincéis em todas as caixas? É todos os pincéis juntos, o total geral. Mas quantos pincéis tem em cada caixa? Em cada caixa tem quantos pincéis? 2, tá? Então não é o total a pergunta. Quando a pergunta for assim, ó, quantos pincéis há em cada caixa? Em cada caixa. Quantos pincéis há no total das caixas? É todos os pincéis juntinhos, tá bom? Então se atentem a interpretar a pergunta, tá? Não entendeu? Lê de novo. A pergunta vai ver se vai confundir um pouquinho, mas tem essas diferenças aí, né? No total e quando em cada caixa, em cada cesto, em cada vaso, tá bom? Aí nós também temos o assunto sobre divisões, né? Multiplicação vai multiplicar os números, vai aumentar. Divisão vai dividir em números iguais. Lembra aquela aula que o professor fez para vocês? Aquele mini teatro lá na cozinha com as profs? Onde cada uma ganha uma quantidade igual de comida? Então a divisão é isso, tá?
Então, nós temos, por exemplo, aqui uma pergunta lá. A criança tinha 10 balas. Ela queria dividir para 2 amigos. Então, ela tinha 10 balas. Número 10. Ela queria dividir para 2 amigos. Então, vamos colocar lá o sinal de dividir, que é esse aqui, ó. Bem bonitinho. Dividir. Ela queria dividir para 2 crianças. Então, agora eu tenho 10 balas, prof. Então, pega a mãozinha de vocês mesmo aí. Vamos lá. Tenho 10 balas. 10 balas. E quero dar para 2 crianças essas balas. E cada criança tem que receber a quantidade igual. Então, 10 balas. Vamos contar aqui. 5 para essa, sobrou 5 para essa. Nenhuma ficou com mais, nenhuma com menos e não sobrou bala. Então, 10 divididos por 2 é 5. Isso mesmo. 5. 10 divididos por 2 dá 5, tá? Então, se vocês quiserem usar lápis do penal de vocês, contar com os dedinhos, pegar os giz do penal de vocês, a cola, não tem nenhum problema. Podem usar o material que vocês quiserem, tá bom? Durante a avaliação também podem usar, tá? Menos a calculadora, claro, né? Mas vão poder usar os dedinhos, palitinho, o que vocês quiserem usar, podem usar, tá? Então, multiplicação é multiplicar o número várias vezes e divisão é dividir o número, tá bom? E dependendo do número que estiver aqui. Se eu tiver 20 dividido por 2, vai ser um número diferente aqui. Se eu tiver 8 divididos por 2, vai ter um número também diferente aqui, tá? Bom, e simetria? São os 2 lados iguais. Então, temos que analisar como é um dos lados para completar o outro lado, né? O nosso rosto, por exemplo, ele é simétrico. Não é perfeito, né? Nosso rosto é diferente um lado do outro, né? Mas ele é praticamente simétrico. Então, esse lado do meu rosto é igual a esse. Se eu tiver desenhar apenas esse lado aqui e pedir para vocês desenharem esse lado sem saber como que é, o que vocês vão fazer? Vão levar a base desse lado, né? Então, eu vou olhar esse lado e desenhar esse lado igual aqui, para ficar simétrico, vai ficar igual ao meu rosto, tá? Então, o meu rosto, como eu quero, exemplo, dividir no meio, lá, encontrar o eixo da simetria. O meu eixo da simetria é isso aqui, no meio do nariz. Esse lado aqui é igual a esse lado? Não, então não é aqui que é o meu eixo de simetria. E se eu virar a régua assim, ó? Esse lado tá igual a esse? Não, então não é aqui o meu eixo da simetria. Se eu deixar a régua assim, tá igual os 2 lados? Isso, então o meu eixo de simetria é bem aqui no meio, tá? Então esse assunto é bem tranquilinho também, vocês fizeram isso nas algumas atividades. Eu vi que vocês saíram muito bem, tá? Então a avaliação de matemática vai ser praticamente isso. Multiplicação, divisão, quantidades e simetrias, tá bom? Bom, gente, agora vamos para a cor amarela. Vamos iniciar com a revisão de ciências, tá? Bom, aula de ciências falamos praticamente de assuntos muito diversos aí, né? Mas a prof resumiu bastante na avaliação para vocês, tá? Vamos iniciar então com aqui. Ação e reação. Quem lembra esse assunto sobre ação e reação? Toda ação tem uma reação, né? Quando eu jogo uma bola aqui na parede, ela vai quicar na parede e vai voltar para mim. Eu tive uma ação e a bola veio com uma reação, né? Quando eu estou mastigando uma comida, não é uma ação nem uma reação. Só estou mastigando a minha comida. Quando eu estou respirando, também não é uma ação nem reação, tá? A ação é quando você pratica alguma coisa e você recebe alguma coisa também, né? Na mesma intensidade. Quando você empurra alguma coisa, você volta com aquela mesma força. Isso se chama ação e reação, né? Também falamos sobre as fases da Lua, né? Quais são as 4 fases da Lua? Lua cheia, Lua nova, Lua minguante e Lua crescente, né? Então, elas têm as suas diferenças. Aqui temos a Lua cheia. Olha como ela é diferente a Lua cheia. Aqui temos a Lua nova. Aqui nós temos a Lua minguante. E aqui nós temos a Lua crescente, tá? Então, notem que cada Lua tem a sua característica. Elas são diferentes uma das outras, tá? Beleza? Bem tranquilinho, né? As estações do ano que vocês estão carecas de saber já, né? Que são quantas? 4 estações do ano. E cada estação do ano também tem a sua característica, assim como a Lua, né? No verão, quando é verão, é aquele calor, aquele
sol, né? Inverno, neve, frio, chuva, blusa, touca, né? Outono, as flores estão secas, né? Estão caindo, a árvore não fica mais verdinha, fica as flores amareladinhas, elas estão caindo. E primavera, a estação das flores, tem flores, muitos frutos, então cada estação tem a sua característica também, tá? Aí também falamos sobre energia, né, gente? Que vocês, crianças, têm uma energia inesgotável, que não acaba nunca. Energia, né? Então nós gastamos muito de energia fazendo o quê? Brincando, correndo, se exercitando, dançando, né? Nós gastamos energia. E como que a gente pode repor essa energia? Para no outro dia você voltar assim 100%. Alimentos saudáveis, tomar muita água, fruta, verdura, alimentação é importante para você renovar a energia e também ter o quê? Uma boa noite de sono. Dormir bem também renova as energias, tá? Então energia é isso, a gente gasta energia fazendo muita coisa. Brincando, limpando a casa, trabalhando, tá gastando energia, né? Temos que repor isso da maneira adequada, tá bom? Ok. E também falamos muito sobre esse assunto aqui, ó, materiais, né? Materiais. Do que são feitos, para que servem, né? Então, existem os materiais o quê? Esse aqui é um plástico, é uma régua. E ela é feita do que é o material? De plástico. Para que ela é usada? Usada na escola, como material escolar. Temos aqui também esse pincel. Pincel que é feito do quê? De madeira, utilizado para pintar as coisas. A mais utilizado para quê? Para a escola, como material escolar. Temos aqui esse pedaço de papel, que é feito de papel, também utilizado na escola. Temos o quê? Em casa. Temos essa caneca. Essa caneca aqui, ó. Que ela é feita para quê? Para beber café, beber um chá, né? E é feita de porcelana, então os materiais são diversos e feitos de diversos materiais diferentes uns dos outros, né? Aí existe o material o quê? Os materiais artesanais. O que é um material artesanal, gente? Quem lembra? Artesanal, isso mesmo, que é feito à mão, todo delicado, é feito à mão, artesanal. Um produto feito nas fábricas, é um produto industrializado, feito onde esse aqui é um produto industrializado, não foi feito à mão. Foi feito diversas xícaras como essa e numa máquina, né? Então, não é um produto feito à mão, não é artesanal. Isso aqui é um produto industrializado, né? Aí também temos os materiais também recicláveis e não recicláveis, né? Tem as latinhas correspondentes de cada material, de cada cor. Cada cor corresponde a um material a ser colocado ali, né? Não podemos colocar vidro no papel, não podemos colocar metal no lixo orgânico, né? Então, cada material tem o seu lugar correto, né? E voltando ao assunto de materiais também, galera, eles têm as suas características, né? Exemplo, carro, moto e bicicleta. Eles são o quê? Meios de transporte, né? Aí tem outros materiais aí, colher de pau, carteira e um carrinho feito de madeira artesanal. Então são 3 produtos iguais, feitos de madeira, né? Então tem os seus grupos ali de materiais, né? De metal, de plástico, de papel, de alumínio, tá bom? Então esse é o assunto que a gente trabalhou mais em ciências, sobre energia, estações do ano, ação e reação, fases da lua e os materiais, que é um assunto bastante grande aí, tá bom, galera? Bom, gente, agora vamos para a cor verde. Nós vamos abordar a revisão, né? Conversar sobre a revisão de história. E história foi basicamente o quê? Direitos e deveres. Vai cair muito esse assunto na avaliação de vocês. Direitos e deveres, tá? Principalmente quando envolve o assunto das crianças, né? Vocês, crianças, têm direitos, mas também têm deveres, né? Dentro de uma sociedade. Você tem o direito de ir para a escola, né? Direito de ir para a escola, de estudar, de ter um futuro. Mas também é dever de vocês ir para a escola, se esforçar na escola, estudar, acordar cedo, fazer atividade, entregar os trabalhos, né? Isso é um dever de vocês. É um direito estudar, mas também é um dever de vocês realizar estudar, se esforçar na escola, né? Aí
também tem aquele assunto do trabalho infantil, né? Onde vocês mães estão carecas de saber que isso não pode, que vocês não podem trabalhar, né? Então, assim, crianças têm direito ao quê? Ao lazer, à educação, à alimentação, à saúde, ao trabalho. Eles não podem trabalhar, vocês não podem trabalhar, né? Eu digo trabalhar fora, alguma coisa remunerada, ganhar um salário, vocês não podem fazer isso. Agora, trabalhar no assunto de ajudar em casa, ajudar a mãe, ajudar o pai em alguma atividade em casa, isso não é trabalho, isso é uma ajuda, né? Mas trabalho infantil é proibido, tá? E também falamos um pouquinho sobre as brincadeiras, né? Brincadeiras, por que é tão importante brincar? Por que é tão importante brincar, hein, gente? Porque brincar, vocês aprendem muito a brincar, brincando, né? Socializando com outros amigos, entendendo as dificuldades de um amigo, aprendendo com os erros do amigo, você errando, o amigo te ajudando a corrigir os erros. Então, no brincar vocês aprendem muito. Então, por isso que é tão importante a gente brincar, né? E também dentro das brincadeiras tem o quê? As regras, né? Toda brincadeira tem uma regrinha. Exemplo, pega-pega, né? Qual que é a regra do pega-pega? Se eu pegar você, você vai ser o próximo a pegar os amigos. Isso é uma regra. O esconde-esconde. Um vai contar, os demais vão se esconder, né? Então isso também é uma regrinha. No futebol, não pode chutar o amigo, não pode empurrar o amigo, senão te leva lá no cartão vermelho. Tem que fazer o gol lá no outro lado. E assim são as regras. Não pode pegar a bola com a mão, tem que aprender a chutar. Então são as regras. E assim você vai aprender muito com as regrinhas, que em todos os lugares que a gente vai tem uma regrinha. Na escola não tem lá os nossos combinados? Também é uma regrinha. Chegar, passar o álcool em gel na mão agora, né? Sentar na sua cadeira, ouvir a explicação da professora, né? Então tem as regrinhas ali. Ir ao banheiro, não deixar a torneira aberta, várias regras. As regras, aí vocês aprendem as regrinhas desde crianças para crescerem adultos responsáveis, né? Cidadãos bem legais aí, tá? Então a história foi basicamente isso. Direitos e deveres e brincadeiras, tá bom? Vamos continuar agora então, com a cor azul. O que será da cor azul, né? A cor azul vai ser a geografia, revisão de geografia, tá? Iniciamos conversando sobre planta, mas não é aquela planta, flor, tá? Não é isso, uma árvore, não é. Planta, que é o desenho de uma superfície, de uma cidade, de um bairro, tirada verticalmente, tá? Eu vou até pegar um modelinho para vocês aqui só um minutinho. Olha só que lindo, nós temos aqui a planta da nossa sala, que o nosso lindo Matheus fez. A planta da nossa sala, né? É verticalmente, as carteiras, ali o quadro, a minha mesa, o armário. Então, isso aqui é uma planta, tá? Uma planta de um bairro, pode ser a planta de uma escola, tá? Então, ela sempre é tirada verticalmente, não é horizontal, não é frontal, a visão dela não é diagonal, a visão de uma planta é vertical, de cima para baixo, tá? Também realizamos muita atividade sobre o quê? Sobre um croquis. Quem fez aí, quem lembra? Eu recebi muitos croquis e eu amei o desenho de vocês. Que é o desenho também de um trajeto de um lugar até o outro, né? Da escola até a sua casa, do mercado até a padaria, do hospital até a escola. Então, é desenhado ali o trajeto. É um croquis, tá? Também falamos sobre as paisagens, né? Temos também as paisagens naturais e paisagens modificadas pela mão do homem. Falamos isso sobre o ano todo praticamente, né? Então, uma cidade cheia de prédios, com muitas casas, muito movimento de carros, também uma paisagem, né? Não é só um campo com árvores, uma praia. Não, paisagem também é tudo que o nosso olho vê, que nós sentimos, que nós cheiramos, que nós ouvimos, se encaixa dentro de uma paisagem, tá? Então, paisagem é tudo que os nossos olhos estão vendo. Aí falamos também sobre a rua, onde tem diversas ruas diferentes, né? Uma rua diferente da outra. Em lugares que fazem festas nas ruas, onde tem ruas mais tranquilas, ruas mais agitadas. E tem pessoas que olham para uma rua com olhos diferentes, né? Tem pessoas que conseguem olhar uma rua e sentir um cheiro, sentir um aroma, né? Sentir na pele alguma coisa daquela rua. Tem pessoas que olham na rua de um modo diferente. Muitos carros, muitos cachorros latindo. E já tem aquela visão diferente daquela rua. Então, cada uma vê de um modo, né?
E também temos o quê? Falamos muito sobre o modo de vida de cada pessoa, né? Como cada pessoa leva a vida aí, né? Tem pessoas que moram o quê? Nas cidades grandes, que é uma cidade grande mesmo. Muitos prédios, muita movimentação de pessoas, muitos carros, muito trânsito, muito barulho. É uma cidade grande, muitas empresas, lojas, é uma cidade grande, né? Uma cidade pequena, que é um campo, né? No campo, a vida no campo é mais pacata, mais tranquila. Tem mais o quê? Mais plantações, mais animais, tem poucos carros, não tem empresa, né? Tem poucas casas, é no campo, é uma vida mais tranquila. Mas também existem as pequenas cidades também, né? Onde tem casas, tem empresas, tem loja, mas tem poucas pessoas. As ruas são mais tranquilas, é algo mais tranquilo. São as cidades pequenas, tá? Então tem essa diferença bem grande aí de uma cidade grande para o campo, uma cidade grande para uma cidade pequena, né? Então nesse bimestres aí, no terceiro e quarto, falamos muito sobre esses assuntos na aula de geografia, sobre modo de vida, sobre rua, sobre paisagens, sobre o croquis e sobre uma planta, que é uma planta, né? E foi isso na aula de geografia. Bom, galera, vem para a aula de arte. Foi algo bem tranquilo e arte as questões são menores, né? São poucas. Então, na aula de arte falamos sobre basicamente o quê? Sobre brincadeiras, né? Diversos tipos de brincadeiras antigas, atuais, jogo da velha, falamos sobre o bambolê, onde que nós podemos utilizar o bambolê em diversas atividades, né? Brincando, brincadeiras de roda, apresentações de dança com os animais. Então, o bambolê na ginástica, o bambolê é utilizado para diversas outras coisas, né? Aí também falamos sobre brinquedos feitos de lata. Quantos brinquedos nós podemos fazer com lata? Né? Brincar de pé de lata, fazer uma boneca de lata, brincar de bets, onde as latas vão ser os pontos que a bolinha vai bater. Então, como que nós podemos usar esse material para fazer diversos brinquedos, né? Também falamos sobre brinquedos artesanais, onde já se encaixa lá na aula de história, tá? Brinquedos artesanais que são feitos à mão, são feitos de madeira, de lata, de papel. É um brinquedo artesanal. Um brinquedo industrializado é feito em fábricas, onde são feitos vários brinquedos iguais, né? Então, são brinquedos industrializados e também tem brinquedos artesanais. E basicamente foi isso, né? Onde vocês conhecem muito brincadeiras antigas e atuais, brinquedos feitos com materiais recicláveis e os brinquedos também artesanais, e também falamos sobre o bambolê, tá? Então foi esse assunto que tá bem fresquinho na memória de vocês aí. Eu espero muito ter ajudado nessa revisão, tá, galera? Fiquem tranquilos, durmam bem antes da prova, não precisa ficar nervoso, vamos estar aqui comigo na escola, matar a saudade da prof, matar a saudade dos amigos, tá bom? Prometo que não vai ser nada algo que não vai frustrar vocês, mas que vai ser algo leve, algo tranquilo, tá bom? Beijo, amo vocês, tchau, tchau, galera.